Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nosso tema vai ser a população brasileira. Para compreender as características da população brasileira hoje, é preciso considerar que ela é formada por diferentes etnias. O povo brasileiro surgiu, segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, da mistura do invasor português com índios silvícolas e negros africanos trazidos na forma de escravos ao Brasil. E a miscigenação, ou seja, a mistura entre esses povos, deu origem a uma etnia nacional, que se vê a si mesma e é vista como uma gente nova, diferenciada culturalmente das suas matrizes formadoras. Então, o que o Darcy Ribeiro, esse antropólogo importantíssimo aqui para a história brasileira, ele está sugerindo que o povo brasileiro ele só nasceu a partir dessa mistura, ou seja, indígenas que viviam aqui não eram brasileiros, tá? Eles eram indígenas das diversas etnias que existiam. Os africanos, quando chegaram aqui, também não eram brasileiros, eles eram africanos das suas diversas etnias que viviam ali na África. E da mesma forma, o português que chegou aqui também não era brasileiro, ele era português, certo? Então, o brasileiro só surgiu a partir dessa mistura entre essas três etnias diferentes, tá? Que formaram, então, segundo Darcy Ribeiro, um povo novo, tá? O povo brasileiro. Vamos lá. Distribuição da população brasileira. Os estudos geográficos são fundamentais para revelar informações e dados importantes sobre o território e a dinâmica, certo, dessa população de um país. Para isso, é necessário conhecer alguns indicadores a respeito da população, entre eles quantidade, densidade, distribuição e expectativa de vida. A gente vai ver todos esses indicadores sobre a população brasileira aqui hoje. A geografia utiliza esses conceitos demográficos para compreender melhor, então, essas mudanças, essas dinâmicas populacionais e suas relações com o espaço geográfico. Cada lugar ou área habitada pelo ser humano tem sua população, isso é, o conjunto de habitantes. O município onde você mora tem uma população, assim como a unidade da federação, ou seja, o seu estado tem uma população, o país e o mundo também. Então eu trouxe aqui alguns dados que eu retirei do site do IBGE no sábado, dia 23/5, sobre a nossa população brasileira. Esses dados aqui que eu coloquei, eles são estimativas, eles não são dados oficiais porque ainda não teve um novo censo demográfico, tá? Mas o IBGE ele calcula através de modelos estatísticos essa porcentagem da população que cresceu, tá? Então, e o ritmo que ela está crescendo. Então, aqui nós temos que no mundo, lá em 2019, nós tínhamos 7,6 bilhões de habitantes. Tá? No Brasil, em 2019 também, 209 milhões de habitantes. Agora, em 2020, o IBGE já estima que nossa população brasileira está em torno de 211 milhões de habitantes. Tá? Então, continuando aqui. Agora, a nossa unidade da federação. O Paraná, então, ele possui aproximadamente 11 milhões de habitantes. E o município de Cascavel possui aproximadamente 328 mil habitantes, tá? Esses dados aqui do Paraná de 2020, peguei nas estimativas do IBGE, e o dado de Cascavel ele estava fixo, tá? De 2019, não tinha dado mais recente. Agora a gente vai ver alguns conceitos demográficos que vão ajudar a gente a compreender essa população, tanto mundial quanto brasileira. Tá? O primeiro conceito que a gente vai ver vai ser de população absoluta. E o que vai ser essa população absoluta? Vai ser o total de habitantes de um lugar, ou seja, de um país, de uma região, de uma cidade, certo? Então, o total de habitantes. Quando um determinado lugar possui um grande número de habitantes, nós dizemos que esse local vai ser populoso, certo? Então, de grande população absoluta. E quando possui um pequeno número de habitantes, dizemos que ele vai ser pouco populoso, ou de pequena população absoluta. Então, eu trouxe aqui alguns dados um pouco mais antigos e outros mais atualizados dessa população brasileira e mundial. Nós vamos ter aqui os dados de 2017 mostrando pra gente que os países mais populosos do mundo vão ser lá a China
com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia se aproximando ali da China, certo? Com 1 bilhão 300 e poucos habitantes também. Os Estados Unidos com 325 milhões de habitantes. A Indonésia com 263 milhões de habitantes. E aqui mudou um pouquinho, certo? O Brasil não é mais o quinto colocado ali em número de habitantes do mundo. Nós vemos nesse outro esqueminha aqui que em 2020 o Paquistão ele ultrapassou o nosso país em número de habitantes, tá? Então o Brasil não é mais o quinto e sim o sexto país mais populoso do mundo. Aqui ele vai estar mostrando essa evolução da população mundial, tá? Então nesse crescimento populacional. Então nós vamos ter que a China e a Índia e os Estados Unidos sempre estiveram lá no topo das maiores populações mundiais. Em 1950, em 2020 e aqui em 2100 esse cenário vai se modificar um pouquinho, tá? Então, aqui ele vai estar mostrando 3 cenários diferentes com 2 estimativas. Aqui em 2020 nós não temos dados oficiais por enquanto, mas alguns dados já estão, digamos assim, confirmados, no caso lá do Paquistão que ultrapassou o Brasil, da Nigéria e assim vai, tá? Em 2100, lógico que isso vai ser uma estimativa, nós não temos certeza se isso vai acontecer, mas são os cálculos estatísticos, eles mostram pra gente que vai acontecer possivelmente esse cenário. Agora, trazendo aqui de uma outra forma esses dados, certo, com a população mundial de 2017, que é o mesmo lá do gráfico que estava desatualizado, tá mostrando lá as porcentagens que a China, então, compreende 18,5% de toda a população mundial, a Índia, 17,9% de toda essa população, Estados Unidos, 4,3%, Indonésia 3,5% e possivelmente aqui já se inverteu, certo? O Paquistão deve estar com 2,8% e o Brasil com 2,6% aproximadamente, tá? E aqui nós estamos... E aqui eu trouxe o mapa para mostrar para vocês o tamanho desses territórios, tá? Então, nós vamos ter lá o primeiro país mais populoso, a China, ele vai ter um território extremamente grande. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, tá? Então, a população na China, ela vai estar mais concentrada em algumas áreas. Tem alguns pontos aqui do território chinês que não vai ter quase ninguém morando por conta de desafios climáticos mesmo, por exemplo, desertos e montanhas, tá? Então isso dificulta então a ocupação das pessoas. Nós vamos ter em segundo lugar em população a Índia. Percebo que o território da Índia é menor do que da China, tá? Então aqui a população vai ser um pouco mais concentrada. Terceiro lugar, Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem o quarto maior território do mundo, então a população está bem distribuída, tá? Vai ter ali bastante espaço para ela morar ainda. O quarto maior país em número de habitantes vai ser a Indonésia. Aqui a situação já muda um pouco, tá? Porque imagine, nós vamos ter mais de 200 milhões de habitantes morando em algumas ilhas, tá? Isso daqui já dificulta, inclusive, para o governo conseguir gerenciar e tentar remanejar essa quantidade de pessoas nessas diversas ilhas, tá? Que nem sempre é fácil. O Paquistão, que ultrapassou o Brasil, certo? Vai estar aqui do ladinho da Índia. Agora você compara o tamanho do Paquistão e o tamanho do Brasil, certo? A população brasileira e paquistanesa são mais ou menos parecidas, tá? Então a população aqui no Paquistão vai estar mais concentrada do que aqui no Brasil. Agora, outro conceito sobre a população vai ser o de população relativa. População relativa vai ser a quantidade de habitantes em relação à área ocupada ou habitada, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vai ser a média de habitantes por quilômetro quadrado. Então, população relativa e densidade demográfica geralmente vão ser sinônimos, tá? Então, eu vou tratar aqui mais especificamente sobre essa densidade demográfica, que vai ser essa média de habitantes. E como é que você faz para encontrar essa densidade demográfica? Você tem que fazer uma continha, tá? Geografia também tem matemática. Então, nós vamos fazer uma conta aqui, pegando
o número de habitantes total, seria a população absoluta, e a gente vai dividir pela área total do território que você está querendo saber a densidade demográfica. No caso aqui do Brasil, se a gente pegasse lá toda a população brasileira, lá os 211 milhões e alguma coisa, e dividirmos pela área territorial do nosso país, ou seja, pelos 8.515.767 quilômetros quadrados, nós teríamos, se você quiser fazer na calculadora ali, dividir um número pelo outro, você vai ver que vai dar 24,84 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como a gente não consegue dividir ali esses habitantes, por exemplo, não dá pra gente colocar, não existe 24,84 pessoas, tá? A gente vai arredondar para 25. Passou aqui da vírgula, passou de 5 aqui da vírgula, já arredonda para cima. Se for para baixo, se for menos que 5, arredonda para baixo. Então, nós vamos ter aqui no Brasil 25 habitantes a cada quilômetro quadrado, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que imaginar que existem, digamos assim, quadras, certo? De 1 quilômetro por 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro quadrado. E imagine que nessa quadra exista 25 pessoas. Se você contar, vai ter 25 bolinhas aqui representando as pessoinhas aqui do nosso país. Então, na densidade demográfica, a gente tem que imaginar que se a gente quisesse distribuir toda a população brasileira pelo nosso território, caberia 25 habitantes a cada quilômetro quadrado do nosso território. Ao passo que a população absoluta mostra o quanto um local é populoso, a densidade demográfica revela o quanto ele é povoado. Ou seja, quando um determinado território possui uma elevada densidade demográfica, dizemos que ele é densamente povoado. Quando possui uma baixa densidade demográfica, dizemos que ele é fracamente povoado. O Brasil, por exemplo, apesar de ser a 6ª maior população do mundo, ele possui uma baixa densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado, devido ao tamanho gigantesco ali do nosso país. Talvez se o nosso país fosse menorzinho, com a mesma quantidade de habitantes, a nossa densidade demográfica seria gigantesca, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico também de 2017, mas esses dados aqui estão mais ou menos mais parecidos que o atual. Nós temos aqui os locais que nós temos maiores densidades demográficas do mundo. Então, por exemplo, locais densamente povoados. Por exemplo, o primeiro deles ali vai ser Mônaco. Por quê? Porque Mônaco é um território minúsculo, tá? E a população dele não é tão grande assim, tá? Então a gente vai ter que lá em Mônaco vão ter 19.347 habitantes por quilômetro quadrado. Agora você compara com o Brasil, que nós temos só 25, tá? Então, só para você ver, esses locais aqui, eles são extremamente povoados, tá? Outro ali, Singapura. Singapura também, minúsculo, certo? O país. Nós vamos ter quase 8.000 pessoas a cada quilômetro quadrado. Agora você imagina 8.000 bolinhas dentro de um quadrado de 1 por 1. Tá? É essa quantidade de pessoas que vai ter em Singapura. Tá? Outro país, Bahrein. Bahrein também, minúsculo. Vão ter aproximadamente 2.000 pessoas a cada quilômetro quadrado. Malta, também uma ilha no sul da Itália, nós vamos ter quase 1.500 pessoas a cada quilômetro quadrado. E Bangladesh também é um país pequenininho, todos esses são pequenos, tá? Com 1.265 habitantes a cada quilômetro quadrado. Tá? Então, comparado com esses países, a gente vai ver que o Brasil vai ser um país extremamente populoso, porém ele vai ser pouco povoado, porque nós vamos ter uma densidade demográfica pequenininha. Agora a gente vai falar de distribuição da população, tá? A gente estava falando sobre densidade demográfica e aqui também nós temos um mapa de densidade demográfica, só que aquele lá era só um número, nós tínhamos a conta, certo? Na conta tinha dado que se a gente distribuísse a população por todo o território, nós teríamos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas em nem todos os locais do Brasil nós vamos ter pessoas morando. Por exemplo, no meio da floresta amazônica, a gente vai ter uma quantidade menor de habitantes, tá?
Já em locais como São Paulo, certo, e todo o sudeste aqui do Brasil e sul, nós vamos ter uma quantidade maior de habitantes, maior de pessoas morando. Então a densidade demográfica nessas regiões aqui e também no litoral brasileiro vai ser muito maior. Aqui na legenda nós vamos ter a quantidade média de habitantes vivendo nos diversos municípios do Brasil, tá? Então tem locais que nós vamos ter ali nenhuma pessoa ou uma pessoa morando, digamos assim, certo? E nós vamos ter aqui em vermelho mais escuro locais com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, muito maior do que a média que a gente fez naquela conta, tá? Então, por exemplo, Cascavel, que está aqui, está em vermelho escuro, nós vamos ter mais de 100 habitantes a cada quilômetro quadrado. Por que isso acontece? Porque, geralmente, nas grandes e médias cidades, as pessoas também moram em prédios, certo? Elas não moram em casinhas a cada quilômetro quadrado, tá? Então, o prédio, ele vai concentrar muito mais pessoas no mesmo espaço, tá? Então, a densidade demográfica, ela aumenta conforme a quantidade de prédios que nós temos nos municípios, tá? Então, cidades como São Paulo e toda a região aqui no entorno dela vai ter uma quantidade de prédios muito maior, então a densidade demográfica vai ser maior também. Então, como você pode observar no mapa, a distribuição da população no território brasileiro é bastante desigual. Essa desigualdade está relacionada aos processos socioeconômicos ocorridos ao longo da história do Brasil. Durante o período colonial, a maior parte das atividades econômicas voltadas ao mercado externo, ou seja, exploração de pau-brasil, produção de açúcar, aconteceu então no nosso litoral, o que facilitava também a ligação com a metrópole Portugal. Além disso, as primeiras cidades, logicamente, foram fundadas aqui próximo do litoral. Por quê? Porque era mais fácil, era mais rápido, certo? Eles chegavam de navio, já fundavam a cidade aqui. Sem falar que no interior do Brasil, não precisava nem tão longe, tá? Também nós tínhamos mata fechada, então dificultava esse acesso, essa exploração ali, essa ocupação do interior. Nessas áreas formaram-se as primeiras vilas e cidades. A evolução da atividade industrial em São Paulo e no Rio de Janeiro também foi decisiva para atrair as pessoas a essa região, que já contava com infraestrutura de transporte construída durante o período da exploração de café. Essa forma de ocupação inicial do território marcou profundamente a organização do espaço brasileiro. Isso porque as maiores densidades demográficas ainda ocorrem em áreas próximas ao litoral, onde vive a maior parte da população e onde se concentram os maiores centros urbanos do Brasil. Outra parte da população brasileira está distribuída nas áreas interioranas, ou seja, no interior do Brasil. Essa distribuição aconteceu aos poucos, principalmente com a descoberta de ouro e minerais preciosos em Minas Gerais. Entretanto, foi a partir de 1950 que o interior passou a receber um fluxo de população mais intenso. Entre os vários fatores que intensificaram essa ocupação, destacam-se a abertura de novas áreas agrícolas de garimpo no centro-oeste e norte, atraindo especialmente sulistas e nordestinos, difíceis condições de vida nas áreas rurais, então muitos migraram para o norte do Brasil e para o centro-oeste, e também a construção de Brasília. Essas fotos que estão aqui vão ser da construção da nossa nova capital, certo? Que antigamente era no Rio de Janeiro, no litoral, e passou para o interior do Brasil justamente para a gente ocupar esse centro, esse interior do nosso país. Atualmente, ao contrário do que predominou no século XX, verifica-se um deslocamento de moradores dos centros urbanos para o interior do Brasil. E a gente vai ver aqui alguns desses fatores que influenciaram, então, nessa ida dessas pessoas agora para o interior. Nós vamos ter, então, trânsito intenso nas grandes cidades, violência, poluição maior, custo elevado das moradias, trabalho precário, custo de vida. Todos esses fatores levaram as pessoas a saírem dos grandes centros urbanos e irem viver em áreas mais para o interior. Outra coisa, transferência de indústrias dos principais centros urbanos do Sudeste para outras regiões, assim também como para o interior dos estados.
Além desses movimentos populacionais internos, também houve um grande contingente de imigrantes vindos para o Brasil, provocando, juntamente com outros fatores, um aumento populacional acelerado no fim do século XIX e início do século XX. Agora vamos falar um pouco de crescimento dessa população brasileira. O crescimento de uma população ocorre principalmente quando a quantidade de pessoas que chega numa região, ou seja, os imigrantes, é maior que o número de pessoas que deixam esse local, ou seja, os emigrantes. Outro fato também, quando a quantidade de nascimentos é maior que a quantidade de mortes. Nesse caso, o aumento da população se deve ao crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Não é de vegetal, vegetativo. E aqui esses gráficos estão trazendo algumas informações mostrando então o crescimento da nossa população brasileira, tá? Nós temos que lá em 1872 a população brasileira não passava de 10 milhões de habitantes. E com o passar do tempo, ela já atingiu mais de 200 milhões, tá? Então a gente vai voltar a ver esse gráfico daqui a pouquinho. Então, aqui uma continha fácil e rápida para a gente entender esse crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, então, acontece quando nós temos uma quantidade maior de nascimentos e uma quantidade menor de mortes, certo? Então, para a gente calcular o crescimento vegetativo, a gente precisa saber das taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade vai dar igual o crescimento vegetativo da população. Nós vamos ter ali que a população cresce quando, então, a quantidade de nascimentos vai ser maior que a de mortes. Nós vamos ter o chamado de crescimento vegetativo positivo. No caso, a população aumenta e a população pode diminuir quando nós temos uma quantidade de mortalidade maior que de natalidade. Então, nós vamos ter um crescimento negativo, tá? Então, existe crescimento negativo também. No caso, vai indicar a população diminuindo. Nas décadas finais do século XIX, assim como no início do século XX, o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Apesar disso, o crescimento da população era lento. Por quê? Porque embora muita gente chegasse ou nascesse, a mortalidade ela era elevada, pois naquela época as condições de saneamento eram precárias e a medicina e os medicamentos não eram tão avançados quanto atualmente. E só a partir de 1950 que essa situação foi se modificando. As condições de saneamento melhoraram, a medicina progrediu, muitos medicamentos foram descobertos e inventados, e teve início também o combate preventivo de doenças, sobretudo com as campanhas de vacinação. E agora a gente vai falar sobre um outro tema relacionado, que vai ser sobre a expectativa de vida. A gente vai ver o que ela é. Então, com base nisso, as mortes diminuíram consideravelmente, aumentando então essa expectativa de vida do brasileiro. Isso é, a média de anos que a população tem esperança de viver ao nascer. Então, é uma média de idade que essa população pretende viver, certo? A gente vai ver então que essa expectativa de vida ou essa esperança de vida, ela também está aumentando ao longo do tempo, tá? Nós temos que lá em 1940, a média de idade do brasileiro era 45,5 anos, ou seja, as pessoas não chegavam nem aos 50 anos de idade e já morriam, certo? E com o passar do tempo, com a melhora então dessas condições de saneamento, de remédio, a medicina avançando, você pode perceber que a população brasileira está vivendo cada vez mais. Em 2018, a média que uma pessoa vivia era de 76,5 anos, tá? Mulheres vivem mais, tá? Porque mulheres se cuidam mais também. Então, homens, se cuidem, tá? Vão no médico também quando ficarem mais velhos. E nós temos também aqui um outro dado importante que vai ser a mortalidade infantil. Então aqui nós vamos ter probabilidade de óbito até 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos. Então aqui nós vemos que a mortalidade infantil ela também vem caindo, que é um dado bom. Ou seja, se a quantidade de crianças está morrendo menos, quer dizer que os cuidados com a saúde, com a alimentação e até mesmo acesso a médicos e medicamentos está melhorando. E aqui nós vamos ter esperança de vida ou expectativa de vida por estado. Nós vamos ter aqui no Paraná, aqui na nossa região, no nosso estado, as pessoas vivem aproximadamente até os 77, 78 anos de idade.
Então, apesar da natalidade também ter se reduzido, então a partir de 1950, havia mais nascimentos do que mortes. Em razão disso, o crescimento vegetativo se elevou, resultando no rápido aumento da população brasileira, que dobrou em menos de 30 anos. Então, de 52 milhões para então 121 milhões ali em 1980. Nas últimas décadas, entretanto, a taxa de crescimento natural da população brasileira reduziu, em razão então da queda da taxa de natalidade. E essas informações aqui do último censo, elas nos revelam que no nosso país nós estamos passando por uma tendência de diminuição do crescimento populacional. Então, outro conceito demográfico vai ser sobre a taxa de fecundidade. O que vai ser essa taxa de fecundidade? É o número médio, então, de filhos que uma mulher pode ter na idade fértil, ou seja, é o número de filhos que uma mulher vai ter ao longo da vida dela. E a gente vai perceber que essa taxa de fecundidade também está diminuindo, passando, então, de 6,3 filhos por mulher em 1960 para 1,9 filhos em 2010. Mesma coisa que na densidade demográfica, a gente não vai dividir os filhos ali em números quebrados, tá? Então a gente sempre arredonda ou para mais ou para menos. No caso aqui, em 1960, a brasileira tinha em média então 6 crianças, 6 filhos, certo? Em 1980 passou para 4, em 2000 para 2, e hoje em dia, aqui em 2020, estima-se que as mulheres estão tendo de 1 a 2 filhos, por isso 1,5, certo? E o que causou então essa queda na taxa de fecundidade? Principalmente nas famílias em que as mulheres têm mais anos de estudo, alguns fatores levaram a optar por um número menor de filhos, segundo dados do IBGE. Então, o uso de métodos contraceptivos, ou seja, métodos para não engravidar, campanhas de controle de natalidade, que promove esterilização de mulheres e também de homens, a urbanização, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, todos esses fatores aí fizeram com que a taxa de fecundidade ficasse menor, certo? Hoje em dia, você ter filhos custa caro, certo? Então, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, certo? Isso faz com que elas pensem muito mais antes de ter filhos. Por exemplo, eu tenho 30 anos, ainda nem penso em ter filhos, certo? Talvez futuramente. Mas tudo isso vai fazendo com que as pessoas vão postergando, então, pensar em aumentar a família. Agora, censo demográfico, certo? O que seria esse censo demográfico que se tanto fala? Então, no Brasil, o censo demográfico vai ser realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse censo vai ser a única pesquisa que procura visitar todos os domicílios, ou seja, todas as casas dos 5.570 municípios do Brasil, certo? A fim de conhecer a situação de vida de seus habitantes. Então, o censo ele vai ser um trabalho de grandes proporções, ou seja, vai ser uma pesquisa gigantesca. E em 2010, por exemplo, envolveu cerca de 230 mil pessoas, ou seja, 230 mil pesquisadores. Ele é diferente da pesquisa amostral, que, como o próprio nome já diz, ele investiga uma pequena parcela só da população, com base então em modelos estatísticos e chega à representação do todo. Tá? Então, o censo demográfico ele vai ser uma pesquisa que ele vai procurar saber então quantos habitantes tem no Brasil, como é que está a condição de vida dessas pessoas, certo? Quanto é que elas ganham, como é que elas vivem, tá? Entre outras coisas. E com essas informações, o governo pode identificar áreas do país que necessitam de maiores investimentos. Elas também são utilizadas para selecionar os locais que carecem de programas de estímulos ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. E são parâmetros para a distribuição de verbas do governo federal para estados e municípios brasileiros. Então, esse ano era para ter um censo demográfico, mas devido à nossa pandemia, certo, ele foi adiado para o ano que vem. Então, caso o ano que vem vocês virem alguém, tanto homem quanto mulher, com esse uniformezinho aqui, com um tabletzinho ou com um celular ali identificado do IBGE, atendam eles, porque senão eles vão voltar na sua casa até você responder as perguntas, tá? Então, que vão ser os recenseadores ou pesquisadores do IBGE.
Os resultados do censo são utilizados para definir as políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal e auxiliar empresas na tomada de decisões relacionadas aos investimentos que elas têm que fazer. Eles também permitem conhecer as características da população brasileira e acompanhar o seu crescimento ao longo do tempo, sua distribuição geográfica, sua distribuição por sexo, cor, idade, seus rendimentos, tempo de estudo, número médio de filhos, entre outras características que a gente já citou também. Agora, o nosso outro tema, migração. É comum um grupo de pessoas se deslocarem de um local para o outro. Alguns desses deslocamentos são de pouca duração, como é o caso dos trabalhadores que saem diariamente de uma cidade e vão trabalhar em outra, o que a gente chama então de movimentos pendulares. Por que movimentos pendulares? Porque da mesma forma como um pêndulo que ele vai e volta para o mesmo lugar, essas pessoas também, elas saem das suas casas todos os dias, vão trabalhar ou estudar muitas vezes em outras cidades e acabam retornando à noite para casa para dormir, descansar, entre outras coisas, tá? Então, essas pessoas, esses trabalhadores que geralmente se movimentam diariamente de uma cidade para outra, realizam então esse movimento pendular, que não é uma migração, mas é um movimento de pessoas. Outros movimentos têm caráter mais duradouro, como o de estrangeiros que chegam ao Brasil e que aqui permanecem. Agora, migração é um termo utilizado para se referir ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, qualquer tipo de deslocamento. Então, por exemplo, se você mudar de cidade, você vai estar migrando de uma cidade para outra. Então, os indivíduos que realizam esse movimento são chamados de migrantes. Então, qualquer migração tem dois aspectos: o de saída de um lugar, que é chamado de emigração, e de entrada em outro, que é chamado de imigração. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ser tanto migrante, quanto emigrante, quanto imigrante, dependendo do que ela está fazendo. Por exemplo, um japonês que veio morar no Brasil é um emigrante para os japoneses que lá ficaram, no entanto, é um imigrante para os brasileiros. As migrações variam em duração e nas distâncias percorridas pelos grupos. Quando os movimentos são realizados dentro de um mesmo país, são chamados de migrações internas. Se esses movimentos ocorrem de um país para o outro, são denominadas migrações externas ou internacionais. Assim, os habitantes do Rio Grande do Sul que se deslocam para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, fazem migração interna. Já os venezuelanos que vêm morar no Brasil realizam uma migração externa. As migrações, elas podem acontecer também de forma forçada ou espontânea. A migração forçada, ela acontece quando a pessoa não migra, então, por vontade própria, quando ela é obrigada a migrar. Então, ela pode estar migrando por estar num local devastado por desastres naturais, por guerras, por conflitos, ou no caso dos africanos que foram trazidos à força aqui ao Brasil como escravizados. Já nas migrações espontâneas, é quando as pessoas se transferem de um local para o outro por vontade própria, porque elas querem, certo? Ou seja, por motivos para deixar um local e ir para o outro. Em geral, as razões para deixar um local, ou seja, as causas de repulsão, se combinam com as causas de atração para esses locais. Então, entre as principais causas de repulsão, ou seja, que faz as pessoas saírem de um local e irem para outro, são pobreza, dificuldades econômicas, conflitos, guerras nos países, relações familiares e de amigos no local de destino, escassez ou excessiva concentração de terras para agricultores, empobrecimento dos solos, problemas climáticos. Então, todos esses casos podem ser também consideradas migrações forçadas, pois a pessoa se sente obrigada a buscar condições adequadas de vida em outros locais. Agora, as principais causas de atração de pessoas estão a oferta de empregos, serviços, possibilidade de melhores condições de vida, possibilidade de acesso a serviços de saúde, educação, terras disponíveis para o cultivo e recursos naturais inexploráveis. Agora, eu fiz um resumão aqui para a gente entender, para a gente lembrar então desses tipos de migração. Então, nós vamos ter lá migrantes, imigrantes e emigrantes. Os migrantes, então, ou migração, vai ser um movimento geral ali de ida e vinda de pessoas, certo? Então, geralzão, você pode usar para qualquer situação. Agora, imigrante ou
Imigração é um movimento de entrada, de chegada num novo local, certo? Agora, imigrante é um movimento de saída. Então, a pessoa está saindo de um local. Então, ela vai ser um imigrante quando ela está saindo, certo? E agora, entre os outros tipos de migração que a gente vai ser ali a migração interna ou internacional, migração temporária ou definitiva, migrações forçadas ou espontânea. Mas nós vamos poder ter também outros tipos de migração, não acabou por aí ainda, certo? Nós podemos ter essa migração de transumância ou migração sazonal, que ela está relacionada geralmente a fatores climáticos. Por exemplo, tem muitos nordestinos que saem na época de seca lá no Nordeste e vão em direção ao Sudeste para a colheita da cana-de-açúcar. Então, eles trabalham durante alguns meses ali no Sudeste e quando acaba a safra da cana-de-açúcar e começa a chuva lá no Nordeste, eles retornam para lá, para suas famílias, para sua casa, certo? Então, essa migração de transumância ou migração sazonal, ela vai ser de alguns meses, geralmente. Vamos ter também o êxodo rural. O êxodo rural é caracterizado por uma grande quantidade de pessoas que saem do campo em direção às cidades. Não é geralmente uma pessoa ou duas, não, tá? Geralmente o nosso êxodo rural brasileiro, ele já aconteceu, tá? Ele aconteceu lá na década de 40, 50, 60, em que uma grande leva, então, de pessoas saíram do campo em direção às cidades, porque perderam seus empregos no campo. Temos hoje em dia a migração de retorno. Essa migração de retorno ela é muito comum também entre nordestinos, tá? Aqui lá na década de 50, 60 saíram do Nordeste em direção a São Paulo por condições de moradia melhor ou uma expectativa de que a vida ia melhorar e viram que hoje em dia está mais difícil a situação desses grandes centros urbanos, acabam retornando para os seus locais de origem, principalmente para o Nordeste. O movimento pendular que a gente já viu, que é um movimento ali de pessoas que saem diariamente de casa, indo em direção ao trabalho, para estudar em outras cidades e voltam para sua casa de novo no final do dia. E temos um último tipo de migração que a gente chama de fuga de cérebros, certo? O que seria essa fuga de cérebros? Seria de mão de obra qualificada, tá? Então, nós vamos ter pessoas tanto no Brasil quanto em outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que tem uma qualidade da mão de obra, então um conhecimento maior e não conseguem emprego no Brasil, tá? Então eles acabam buscando grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, entre outros locais, que estão aceitando essa mão de obra extremamente qualificada, certinho? Então aqui é o nosso resumão da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Beijão!